Começou. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos dar continuidade às apresentações do projeto básico. O nosso projeto tem como tema a alimentação de água desmineralizada na caixa de aquecimento do fundidor de parafina. A equipe é composta por mim, Ana Luísa, Ila e Juliana. Bom, dentro do projeto básico, nós desenvolvemos vários documentos de engenharia e resolvemos destacar alguns aqui dentro da nossa apresentação. Resolvemos destacar, então, o objetivo do projeto, algo que já havia sido apresentado no projeto conceitual, critérios de projeto, fluxograma de engenharia e processo, documentos de tubulação industrial, como o cálculo da linha, cálculo da bomba, memória de cálculo das válvulas, manual de operação, diagrama de pontos de ajuste e diagrama de causa e efeito. O nosso objetivo do projeto é o aumento da confiabilidade do fundidor de parafina, através da diminuição do número de paradas do equipamento para reabastecimento de água e a diminuição também do número de paradas do equipamento para troca de resistores. Isso será feito através da troca do uso de água clarificada pelo uso de água desmineralizada, através da integração do processo com o tanque de condensado. Bom, trouxemos dois tópicos do critério de projeto, que são as condições climáticas e as normas aplicáveis. O nosso projeto, a unidade, produtora de parafina, fica localizada dentro do polo industrial de Camaçari, então essas condições climáticas se referem a essa área. E as normas aplicáveis nós resolvemos separar por categoria, então nós estudamos e fomos procurar na literatura as normas aplicáveis para tubulação, para bomba, para a parte de instrumentação, as normas também relacionadas à segurança, então principalmente da instalação dos equipamentos, e normas em relação à política ambiental, como a resolução do CONAMA em relação ao tratamento de efluentes. Então, esse é o nosso fluxograma. Essa primeira linha que tá aí em azul é a linha que é o primeiro acesso, né, do fluido que a gente está trabalhando, que é uma água desmineralizada, de condensado do processo, e que essa água é transferida através dessa linha e é armazenada no tanque. E a partir dessas outras duas linhas, ela é transferida até a camisa de água do fundidor, que é o nosso equipamento principal. Então, falando um pouco mais sobre essas linhas, essa primeira linha ela trabalha aí numa temperatura de 70 graus, com a pressão atmosférica, numa vazão volumétrica de 6 metros cúbicos por hora. Essa linha montante da bomba, ela também trabalha nessas condições de temperatura e pressão, com a mesma vazão que a outra. Já essa última linha, que fica a jusante da bomba, tem os parâmetros iguais também, a única diferença é que ela tem uma pressão maior, né, de 137 kPa. Em relação aos documentos de tubulação industrial, fizemos também a lista de linhas, a memória de cálculo das linhas e a lista de tains. Resolvemos destacar aqui na apresentação a memória de cálculo de linhas. O cálculo da linha foi feito a partir de uma sequência lógica de cálculo. No projeto conceitual, a gente já tinha definido o fluido de interesse, a água desmineralizada, sua vazão e o comprimento das linhas, tanto de sucção quanto de recalque. No projeto básico, com base no documento H102P, nós definimos nossa spec, que tem como base o nosso fluido de interesse, sua pressão e temperatura. Nesse sentido, nossa especificação ficou como classe A2K, que define que o material da nossa tubulação é o aço inox 304. Tendo isso definido, nós também definimos os nossos critérios de velocidade a partir da norma API 14E. Definindo os critérios de velocidade, fizemos o cálculo da velocidade pela fórmula da vazão dividida pela área da seção transversal do tubo e fizemos depois a verificação desse valor encontrado segundo critérios. Essas duas etapas elas são essenciais para a definição do diâmetro nominal da linha, que tem que obrigatoriamente atender aos critérios de velocidade previamente definidos. Fazendo essas etapas de verificação, podemos agora calcular
o Reynolds, fator de atrito e perda de carga primária. Seguimos definindo os acessórios e o cálculo da perda de carga secundária, e a soma, né, da perda de carga primária e a perda de carga secundária deu como resultado a perda de carga total. Com o valor de perda de carga total, fizemos a verificação se o valor da perda de carga atenderia o projeto da bomba. Esses foram os dados encontrados das nossas linhas. Então, à esquerda temos a linha de sucção e à direita temos a linha de recalque. Então, aqui a gente utilizou esses dados para calcular as perdas de carga primária, perda de carga secundária e também fizemos o teste da velocidade. Dentro dos nossos critérios, tanto a velocidade da sucção quanto a velocidade do recalque atenderam os critérios. Então, nós seguimos com esse diâmetro nominal de 1,5 polegadas para a linha de sucção e 1 polegada para a linha de recalque. Essas foram as equações que a gente utilizou em todas aquelas etapas de cálculo já vistas no slide anterior. Memória de cálculo da bomba. Com os principais parâmetros conhecidos e utilizando a equação da altura manométrica, que leva em consideração a perda de carga gerando a sucção e descarga da bomba, que é expresso mais detalhadamente no memorial de cálculo de linhas, foi então possível identificar o valor de head necessário para atender ao nosso sistema, levando em consideração a vazão de operação do nosso sistema, que é de 6 metros cúbicos por hora. Todos esses dados eles são mostrados, né, de maneira mais detalhada no nosso memorial de cálculo da bomba. Nós também montamos a curva do nosso sistema, e para construir essa curva, a gente precisou levar em consideração diferentes vazões de operação, para assim a gente conseguir identificar o comportamento do nosso sistema, e também utilizando a equação da altura manométrica, a gente conseguiu encontrar, então, os heads correspondentes para essas diferentes vazões. A partir da curva do sistema, a gente buscou, então, uma bomba com operação que atendesse ao nosso processo. Então, a gente encontrou essa bomba do fabricante Schneider, que atende tanto a curva do nosso sistema, quanto aos diâmetros da linha, tanto de sucção quanto recalque. E sabendo, então, a interseção das curvas, nós temos essa faixa de operação, que é de 5,5 a 6,5 metros cúbicos por hora. E essa faixa de operação ela é necessária porque acima da curva da bomba nós temos um déficit de pressão e abaixo da curva da bomba nós teremos um déficit de vazão. Aqui nós temos o NPSH, ele já havia sido apresentado no projeto básico, mas agora a gente traz os novos valores de NPSH disponível e NPSH requerido, atualizados, a partir dos ajustes que nós realizamos para o diâmetro da linha de sucção, que anteriormente, no projeto conceitual, ele havia sido estimado. Então, para o cálculo da válvula, primeiro a gente precisa determinar o tipo do escoamento, se é um fluxo crítico ou um fluxo subcrítico, é o primeiro passo. E aí a gente tem essa relação de PV, que é a pressão de vapor. A gente precisa determinar essa relação para saber qual equação de ΔPS a gente vai usar para calcular. Para o nosso caso, da nossa condição as nossas condições normal, máxima e mínima, essa primeira condição foi satisfeita. Então, depois disso, depois de calcular esse ΔPS com essa equação, aí sim a gente vai determinar se o fluxo é crítico ou subcrítico através de outra relação, que envolve o CF, que é o fator crítico da válvula, e o ΔP, que é a diferença da pressão de entrada e saída. No nosso caso, das nossas condições de operação, todas deram subcrítico, né? O tipo de escoamento subcrítico. E por que a gente precisa saber isso? Porque para o cálculo do CV da válvula, existem dois tipos de equação. Uma que é usada para o fluxo crítico e outra para o subcrítico. E, naturalmente, a gente vai usar essa primeira. Então, o segundo passo, que é propriamente o cálculo do CV, né? A gente vai usar essa equação, como eu falei, e algumas considerações a gente precisa levantar. A primeira é que o CF, aquele coeficiente que eu citei anteriormente,
que a gente vai usar aqui é igual a 0,9, porque é o referente à válvula globo, que é a válvula que a gente está trabalhando. E a segunda consideração é que o critério utilizado para a determinação do ΔP foi o critério 2, fazendo referência ao slide, né? Onde o ΔP na válvula deve ser, no mínimo, igual a 10% do valor relativo à pressão absoluta no reservatório. Então, aí, como vocês podem ver, a gente calculou para a condição mínima, que é a vazão 5,4 e a temperatura 65, como a colega falou. A gente usou o ΔP, 10% da pressão atmosférica, e a gente obteve um CV de 19,3. Pronto. Para a condição normal de operação, que a vazão é 6 e a temperatura é 70, a gente teve um CV de 21,4. E para a condição máxima, com a vazão 6,5 e temperatura 75, a gente teve um CV de 23,2. Agora, falando um pouco do manual de operação, a primeira coisa é verificar se as válvulas estão no estado inicial, né? É uma tarefa do operador. Depois, estabelecer o set point do volume de água desmineralizada a ser bombeada, que no caso é 6 litros, o total. Então, abrir a válvula e a bomba será acionada, né? E aí, o operador aguarda a transferência de água. E então, ele fecha a válvula manual, que é a válvula que fica a montante da bomba. E, por último, segue normalmente o processo de acordo com o manual já existente. Então, agora falando um pouco dos pontos de ajuste de alarme, a gente tem 2 transmissores de nível no processo, só que apenas um dele é novo, né? Apenas um dele faz parte do projeto, que é o transmissor de nível que fica na camisa de água do fundidor, o LT002. Esse transmissor de nível, ele vai acionar o alarme em 2 situações. Em caso de nível baixo da camisa de água do fundidor, né? Que o set point vai ser menor do que 350 milímetros. E também em caso de nível muito alto, que esse set point vai ser quando o nível atingir mais que 1.350 milímetros na camisa de água do fundidor, certo? Pode passar. Tá aí. Então, puxando o gancho já para explicar o diagrama causa e efeito, a gente tem 2 intertravamentos no nosso processo, no nosso projeto, né? Um é relativo a intertravamento da bomba, é o trip da bomba. Vai acontecer em 2 situações, na verdade. A primeira é quando o transmissor de nível do tanque de condensado detectar nível baixo, e esse nível vai ser menor do que 350 milímetros. E também quando o transmissor de nível da camisa de água do fundidor detectar um nível muito alto, com um nível aí maior do que 1.350 milímetros. Nesses 2 casos vai ocorrer o trip da bomba, certo? Já o outro intertravamento que a gente tem é o trip dos resistores, intertravamento dos resistores. Vai acontecer em uma única situação, quando o transmissor de nível da camisa de água do fundidor detectar um nível muito baixo, aí em torno de menos 350 milímetros, esse resistor vai tripar para poder evitar a queima dele, né? Para assegurar que o instrumento e os equipamentos vão ficar intactos em caso desses cenários acontecerem. Então, é isso. Muito obrigada e fica aberta aí para dúvidas e feedbacks. Obrigada.